Oiê! Hoje eu estou aqui de novo para falar um pouco da alimentação saudável. Hoje eu trouxe o vídeo da nutricionista da Paula, que ela vai nos esclarecer algumas dúvidas. Bom, uma alimentação saudável é essencial para todas as fases da nossa vida, mas em cada uma delas a alimentação tem uma importância diferente. Quando somos criança, nossa alimentação é voltada para o crescimento de nossos ossos, pele, músculos e órgãos. É nesta fase que brincamos, pulamos, aprendemos a ler e a escrever. Por isso temos que ter uma alimentação saudável e balanceada, imprescindível. E também nesta fase que formamos nossos hábitos alimentares, aprendemos a gostar e não gostar de certos alimentos. Bom, agora eu vou deixar vocês com a nutricionista Paula para nos tirar algumas dúvidas que temos e falar um pouco sobre o quão é importante a alimentação saudável. Olá, meu nome é Paula Schweikert, eu sou nutricionista formada pela Unisc faz 13 anos. E a pedido da Eduarda de Oliveira dos Santos, que está se formando em pedagogia, como trabalho de conclusão, ela me pediu para falar um pouco sobre a alimentação das crianças numa faixa etária ali do ensino fundamental, de 7 a 14 anos. Essa é uma faixa etária muito importante, porque acontece todo o desenvolvimento estrutural da criança, é uma fase onde elas mesmas fazem suas escolhas, né? Então é diferente de quando elas são bebês, que a gente introduz alimentação, que nós pais temos um domínio maior sobre as escolhas deles. A partir do ensino fundamental, a partir de uns 6 anos, 7 anos, eles começam a fazer suas autoescolhas. E cabe a nós, educadores, pais, ou responsáveis pela criança ofertar alimentação adequada, porque eles vão optar pelo que mais interessar para eles, o que for mais fácil, o que tiver à disposição. Então cabe nós introduzir para eles essa alimentação mais adequada. Porque o que tem se observado hoje em dia? Um aumento muito grande nos últimos anos de obesidade infantil. E por que isso vem acontecendo? Pela comodidade, a facilidade de aquisição de alimentos e muitas vezes ricos em carboidratos simples, que são pão, massa, bolo, né? E o excesso realmente alimentar, às vezes de ter uma disposição do alimento e a criança não saber pontuar até onde devo parar de comer. A falta muitas vezes de nutrientes, vindos de frutas, de saladas, às vezes por falta de incentivo dos pais ou até mesmo pela falta de uma abordagem quanto a esse assunto. Mas o que tem se percebido também que as escolas estão se preocupando com isso, assim como todo um contorno educacional tem se preocupado com a educação nutricional das crianças. Nas escolas já são acompanhadas por um responsável nutricionista, cardápios já estão sendo montados, as escolas já estão efetuando palestras, até mesmo abordagens sobre alimentação, e isso tem já nos remetido a um retorno positivo quanto a essa questão de obesidade. Essa fase de crescimento deles, eles precisam ter os nutrientes adequados. E também é aqui que a gente forma um hábito alimentar mais saudável. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar para eles, oferecer mais de uma vez um alimento. Normalmente, na primeira vez que a criança prova, ela não gosta muito de determinada fruta ou salada. Já insistindo, mais vezes apresentando esse alimento para eles, fazendo de formas diferentes, às vezes a aceitabilidade é maior. Lógico, não adianta eu ter ali um salgadinho às 11 horas da manhã e querer que a criança às 11h30 come arroz e feijão. Não vai funcionar. Então, cabe aos pais também limitarem isso. O que estão levando para dentro de casa?
O que vocês pais estão colocando na despensa de casa dentro da geladeira? Vai ter lá um achocolatado, vai ter um sorvete, a criança vai querer comer. Então façam combinados com eles, incentivem que não, ó, agora esse momento é o momento da fruta. Criem hábitos alimentares, horários em casa também, né? Não ficam oferecendo toda hora ou esqueçam de oferecer a alimentação e a criança fica num tempo muito grande sem comer. A cada 2h30, 3 horas, ofereçam algum alimento, mas entre essas refeições incentivem bastante o consumo de água. Infelizmente, nossas crianças têm um hábito muito baixo de consumo de água, que também é importante para uma educação, para uma alimentação, para uma vida mais saudável. Pois sabemos que essa má alimentação ela vai nos trazendo excesso de peso. O excesso de peso na fase de crescimento complica mais o desenvolvimento muscular, o desenvolvimento ósseo. Além de outras doenças que é bem comum apresentarem aqui no consultório também, em crianças de 10, 9, 8, 11 anos com colesterol alterado, triglicerídeo alterado, diabetes, já tipo 2 também. Então, o que nós queremos? Que as crianças cresçam saudáveis e também venham ser adultos saudáveis. E isso tudo começa nessa faixa etária. Sabemos que uma criança obesa tem uma prevalência muito grande de ser um adulto obeso. Então, na fase adulta, muitas vezes a dificuldade do emagrecimento já vem dessa parte da nossa infância também. Temos que lembrar que essas doenças como diabetes, pressão alta, colesterol, tudo vai ser uma porta de entrada para outras doenças futuras também. E sem falar que nossas crianças precisam entender que o alimento, ele é a nossa fonte de energia, que ele tem que nos trazer bem-estar. Então, de forma alguma, a gente pode tratar o alimento como algo nocivo ou algo de punição, né? Tipo, não comeu, agora não vai ganhar sobremesa. Comeu, agora vai ganhar sorvete. Ela não pode ser usada dessa forma, porque o alimento é vital. Nós precisamos deles. E as crianças têm que aprender desde novo a gostar do alimento. Descascar mais, desembrulhar menos. Essa é uma regra que vale muito. Por quê? Porque comer coisas mais naturais, né? Fazer uma batatinha inglesa, fazer uma saladinha de fruta, onde são frutinhas picadas, ou até mesmo descascar uma fruta, né? Ter salada na mesa, isso são tudo coisas que vai valer muito para a criança, para esse hábito alimentar. Porque a gente fala das dois parâmetros, do excesso de peso e de uma alimentação saudável. Porque a criança, quando ganha esse excesso de peso, além de dificultar a questão do desenvolvimento dela, também tem a questão da autoestima. A criança começa a ficar mais tristinha, a criança começa a não querer brincar na rua com os amiguinhos, a criança não aguenta andar mais de bicicleta, a criança não quer mais sair da frente da TV, ela começa a ficar com uma autoestima muito baixa, então não quer sair numa festinha porque não quer botar tal roupa, porque ela escuta comentários dos coleguinhas, o tal famoso bullying, né? Que é uma coisa que a criança às vezes não sabe demonstrar aos pais que está acontecendo ou aos seus educadores, mas que vai trazer malefícios para a vida adulta deles, sim. Então a gente tem que cuidar. Que bonitinha, a criança está gordinha, que comentários. Pega na gordurinha do filho e fala, olha aqui, olha só a bainha que tem aqui. Ou a tia vem, nossa, como tu tá gordinho. Esse tipo de comentário tem que ser muito, muito, muito cuidadoso, porque as crianças elas não entendem da mesma forma do que a gente, e essa maneira de ver o corpo acaba fazendo mais malefícios que benefícios. Então incentivem os seus filhos a fazer atividade física, vão junto com seus filhos fazer atividade física, caminhem, brinquem na rua, comam junto com seus filhos, almoço, janta, quais as refeições possíveis, sentam à mesa com eles, conversem com eles sobre alimentação, não olhando TV, não olhando celular, prestar atenção no que está no prato, pratos bonitos, coloridos, né? Então essa é a função de nós como educadores, como pais, incentivar as crianças, mas de uma forma que nós também mostramos através do exemplo para eles, que a gente também come a laranja, que a gente também descasca uma fruta. Então, muitas vezes, senta do lado do filho, começa a descascar uma fruta, dá um pedaço para ele, isso vai incentivando ele a experimentar e comer também.
Pais, cuidem, a facilidade de pedir lanche por teleentrega, de passar ali e pegar alguma coisa pronta, do que chegar em casa e fazer uma janta ou cozinhar na hora do almoço. Cuidem bastante disso, porque eu sei que o tempo nosso é precioso, eu sei que a gente precisa agilizar muitas vezes as coisas, mas vamos pensar isso como um investimento futuro, vamos pensar isso como uma herança que tu tá deixando pro teu filho, essa educação nutricional, né? A mesma coisa o consumo de água, se os pais só têm refrigerante dentro de casa, só tem sucos artificiais, como é que a criança vai ganhar vontade de tomar água pura? Né? Vendo os pais tomarem, então dão um incentivo para eles. Professores, né, também cuidadores de criança, incentive as crianças. Muito, eu trabalhei um bom tempo nessa área infantil e eu percebia muito isso, quando o professor incentivava, agora vamos parar a brincadeira, vamos tomar água. As crianças, elas se motivam, elas param todo mundo e tomam água. Mas quando o professor esquece, muitas vezes elas passam a tarde toda e esquecem de tomar água, a não ser que ganhem muita sede. E lembrando que a sede é a falta de água já. Então a gente não pode sentir sede. Então incentive as crianças. Eles se dispersam muito rápido. Por isso que olhar TV, olhar celular durante a alimentação não é adequado, porque a criança vai estar olhando ali o desenho, o filme e vai esquecer do que está comendo. E tem que prestar atenção. A mastigação, né? Tem que ser devagar, tem que ser olhando para o prato, assim como a água também. Tem que ser motivado a criança a ingerir água. E de uma forma geral, quanto mais variado for a dieta da criança em questão de frutas, saladas, melhor, né? Porque é aí que a gente vai apresentar para eles maior quantidade de nutrientes, ajudar na parte imunológica também, né? Nas defesas do corpo da criança, observar, pais, também a questão do intestino, como está o funcionamento, né? A questão do xixi também, a coloração da criança, né? Para ver se ela está tomando água suficiente. A coloração do xixi tem que ser clarinha, não pode ter um cheiro muito acentuado. A questão de ir aos pés tem que ser uma vez ao dia e bem. Se teu filho está fazendo força, está se queixando que está com dor na hora de evacuar, vamos ter uma atenção quanto a isso. Está faltando fibra, está faltando água, está faltando atividade física, né? Vamos ver isso como um sinal do corpo também, avisando os pais e educadores que precisa ter uma atenção maior quanto a isso. Os grãos integrais também são uma boa pedida. Às vezes as crianças têm algumas resistências, mas a aveia normalmente é muito bem aceita. Eu posso oferecer leite ao meu filho? É saudável? É sim, desde que não tenha nenhuma intolerância ou uma alergia alimentar. Pode sim ser oferecido. A questão do cálcio, ela está bastante presente nessa parte láctea, então é bem importante para a estrutura óssea nessa fase de crescimento. Também a questão, me perguntam bastante sobre ovos. Posso oferecer ovos para o meu filho de manhã? Pode oferecer. O ovo é um alimento bem completo, eu gosto muito dele. O que a gente tem que cuidar para não haver exageros. Muitas vezes a pessoa lê ou vê alguém falando sobre um alimento que é saudável e começa a introduzir de uma forma exagerada na alimentação. Também não é adequado. Pão integral? Pode. Bolacha integral? Sim. Por que não? Por que o integral tem que ser remetido à doença ou só quem está de dieta ou de né, reeducação? Não, ela tem que ser um hábito alimentar, né, oferecido para as crianças diariamente. Então é isso que a gente tem que se preocupar, ofertar para as crianças, criar um hábito alimentar, né, para que elas sejam adultos que tenham uma rotina alimentar, que tenham uma escolha. Tem preferência, sim. A criança vai ter algumas negações? Vai ter, normal de qualquer ser humano. Mas a gente tem que ofertar. A criança não come salada, não come fruta. Vamos trabalhar de uma outra forma. Vamos procurar um profissional dessa área. A nutricionista está aí para isso, né? A alimentação parece tão fácil, se alimentar parece tão fácil, mas na verdade tem pequenos gatilhos que a gente pode acionar e facilitar isso, né? Então não muitas vezes esperar vir uma doença ou esperar vir algum problema para daí procurar ajuda. Eu tenho uma linha de adolescentes agora que eu fico muito feliz de trabalhar aqui no consultório, que é isso, que eles procuram por eles mesmos, eles chegam aos pais
e pedem para vir, né, procurar uma nutricionista. Por quê? Porque eles veem que a autoestima deles já não está tão boa, porque eles fazem algumas comparações com os colegas deles. Então é aquela questão da internet também está divulgando. Só atenção, né, pais? Atenção, educadores, quem esteja olhando, sempre filtro, né? O que a gente vê na internet, nem tudo é trazido de uma maneira adequada, nem tudo é para todos, né? Então sempre esse cuidado também. Mas com certeza, a regra do simples é valioso, né? As pessoas querem coisas milagrosas, querem técnicas milagrosas e tal, cápsulas de emagrecimento, mas na real não é isso. É o comer simples, é o comer adequado, comer em porções. Então, variar a alimentação, cuidar a quantidade, né? Isso é importante. O arroz, o feijão, a carne, né? Os lanches de uma forma adequada, trazer para a parte integral, frutas. Então, assim, tudo de uma forma, de uma quantidade adequada, vai fazer muito bem para a saúde da gente, tá? Espero que eu possa ter ajudado um pouco a esclarecer, fico à disposição também, eu atendo aqui na cidade de Venâncio Aires, então qualquer coisa posso deixar aqui meu telefone de contato também, se tiverem alguma dúvida podem estar me chamando, e fico muito feliz se a gente começar a partir de agora a ter um olhar diferente quanto às nossas crianças e poder formar adultos, né, mais educados nutricionalmente. Que nós viemos trazendo essa bagagem da nossa infância também, e alguns hábitos são difíceis de fazer essa troca, né, com o tempo. Então, quem sabe vamos começar com os nossos filhos, os nossos né, sobrinhos e netos, enfim, vamos começar. E não tem faixa etária, para começar a cuidar da saúde. Comece hoje, né? Mas o nosso foco é as crianças hoje, né, nesse vídeo, para ter uma alimentação adultos saudáveis. Mas você, pense em você, não é só emagrecer. O que você quer, né? Ter uma vida longa, mas uma vida boa também, né? Evitando doenças, evitando a baixa autoestima, né? Então vamos pensar nesse sentido, que a alimentação é vital e que ela é boa desde que seja feita de forma correta, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês. Fiquem bem, qualquer coisa estou à disposição.